Amigos corretores, amigas corretoras, sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Hoje vamos falar de mais um tema devidamente importante, que é o contrato de locação. Se nós estamos falando um programa totalmente só focado em locações, até por isso que chama Locação em Foco, eu não posso deixar de falar com vocês sobre contratos de locação. O contrato de locação, ele é o instrumento principal que você vai se utilizar nas suas locações. Tanto contrato de administração entre inquilino e proprietário, que você tem intermediando, quanto, não se esqueça, contrato de administração entre você e o proprietário. E no contrato de administração, tem que se ter cláusulas especificando quais são as suas responsabilidades. Por exemplo, falei de um programa atrás sobre condomínio, ok? É obrigação sua fiscalizar se o condomínio está sendo pago? Depende. Está em contrato? Se você respondeu rápido a minha pergunta, falando que é claro que sim, é claro que não, se lascou. Tem que olhar. O contrato diz se você é responsável ou não. Você pode muito bem fazer um contrato de administração dizendo que você não é responsável pelas dívidas de condomínio ou pelo acompanhamento da dívida de condomínio. E isso eu acredito até que seja muito importante para que futuramente você se resguarde como profissional. Mostre para o proprietário, olha, eu não sou obrigado a acompanhar os pagamentos condominiais, ok? Você que tem que puxar mês a mês e ver como é que está a situação. Você que tem senha para entrar pela internet, você que se vira. Eu só estou recebendo aluguel e te passando. Se você vai acompanhar o pagamento do condomínio, coloque também em contrato, colocando inclusive as suas responsabilidades até onde vai. Então, você fazer um contrato de administração com o proprietário é extremamente importante. Agora, você querer fazer o contrato de locação entre as partes, algumas coisas devemos ter em mente. Primeira delas, onde eu vou arrumar o modelo do contrato? No Google, correto? Errado. Se você fizer isto, você estará colocando a sua carteira do Cresce em vias de ser sancionada, porque você não pode ficar buscando contratos no Google. Na verdade, o profissional ele tem que saber redigir um contrato do zero. Poxa, mas eu tenho essa dificuldade. Tem um departamento jurídico, tem um jurídico, mas eu sou corretor autônomo. Tenha parceria com um advogado para fazer isso, um advogado que saiba, né, de direito imobiliário. Não adianta, eu tenho um advogado que me ajuda aqui, que é meu amigo, mas qual que é a área dele? Trabalhista, criminal. Ele não vai ter essa experiência de fazer um contrato imobiliário. Alguém que saiba fazer contratos imobiliários, ou então que estude pelo menos essa rama de direito imobiliário para fazer um contrato bem feito. Poxa, eu não sei fazer esse contrato. Tem um advogado que te ajude a fazer o contrato, primeira coisa. Por quê? O contrato não é uma coisa simplesmente que você vai falar quem mora aqui, quem mora ali, quanto que vai pagar, dia para pagar, ponto, dinheiro no bolso. Não. Você tem algumas coisas que devem constar no contrato, como por exemplo, constar cláusulas de respeito ao direito de vizinhança. Isso é importante. Colocar cláusulas sobre a forma que é feito o pagamento do aluguel. Ah, mas o aluguel é feito com o pagamento de que forma? É boleto bancário? É depósito em conta? É em espécie? É mediante recibo? E uma outra cláusula que diga que se uma ou outra vez for recebido o aluguel de forma diversa do que está no contrato, isso não vai alterar a cláusula contratual. Isto é importante. A previsão da multa, ela geralmente é uma coisa padrão. Nos contratos de locação, todo contrato de locação já tem a previsão padrão de quanto que se cobra de multa. Tudo bem. No entanto, é importante esta multa estar especificada, inclusive quais são as condições que vão gerar multa contratual. Porque muitas vezes o contrato está dizendo assim, em caso de descumprimento de qualquer cláusula contratual é cobrado uma multa de 3 meses, valor de aluguel proporcional, tudo bem. Coloca as condições também, sendo estas exemplificando barulhos após as 10 horas da noite, reclamações de vizinhança, colocação de lixo. Vai exemplificando. Para quê? Para você também mostrar para o inquilino quais são os atos que ele irá praticar que irão gerar multa para ele. Com o perdão do gerundismo aqui, né? Irão. Então, deixe isso exemplificado para que quando o inquilino olhar, ele sabe o que ele não pode fazer. Eu estou alugando um imóvel em condomínio, um apartamento. Não é interessante também ter em mãos a convenção no condomínio e encaminhar também para o inquilino
e colocar uma cláusula contratual de que o inquilino está ciente das regras de convenção de condomínio que lhe foram encaminhadas por e-mail, etc. e tal, sendo que qualquer descumprimento, aquelas cláusulas irá gerar multa no valor de tanto a ser cobrado no aluguel. É uma condição, às vezes, muito interessante, mas nenhum imobiliário aplica essa condição contratualmente. Então, são cláusulas contratuais que vão te inibir eventuais prejuízos. Colocar no contrato, mas a gente já sabe que manutenção do imóvel é do inquilino, danos estruturais é do proprietário. Tudo bem. Agora, descrever no contrato algumas coisas mais específicas também acarreta uma diminuição de problemas. Porque o inquilino muitas vezes ele quer ligar para falar de chuveiro que está queimado. Você sabe disso. Chuveiro que está queimado, portão que não está abrindo. Especifique, as manutenções do imóvel corriqueiras são de responsabilidade do inquilino. As questões estruturais, telhado, rachadura de parede, são do proprietário. Coloque isso no contrato, porque quanto mais você colocar isso no contrato, mais o inquilino está ciente disso. Aí tem aquela situação, o inquilino às vezes fala, não, mas eu não sabia disso, mas está em contrato, você assinou. E às vezes o inquilino quer fazer umas coisas também que, pelo amor de Deus, né? Mas você não me deu cópia do contrato. Você vai fazer o quê? Vai mandar um recibo do contrato para ele? O que você faz? Também documente por e-mail uma minuta do contrato. Pelo WhatsApp, print, documenta, porque depois ele vai falar que ele não recebeu cópia do contrato. E coloque também no final do contrato que está sendo assinado em tantas vias, uma para cada um, com a assinatura dele. Aí se ele assinou sem ler, também é um problema dele, né? Mas isso é importante sim estar constando no contrato. Não use modelos de internet, como eu já disse. Um profissional tem que saber redigir o contrato do zero. Até porque o contrato ele não pode ser um padrão para todos os modelos. Ele não pode ser um padrão para qualquer caso. Ele tem que ser adequado a situações específicas. Eu, na minha imobiliária, eu tenho contratos separados como modelos, beleza. Só que cada inquilino que entra, às vezes tem uma coisa específica, tem alguma situação específica. Eu adequo manualmente os meus contratos a cada situação específica. Tem que fazer isso. Porque se você cria um padrão para todos e só utiliza aquele padrão só mudando o nome, você vai ter um problema, e é um problema grave. Agora, vistoria. A vistoria ela tem que ser anexa ao contrato, você pode fazer de duas formas. Ou você anexa no bojo do contrato, a vistoria, tem corretores que fazem isso, é uma ideia muito legal, porque aí depois o inquilino não tem como falar que ele não recebeu cópia da vistoria, ou você coloca no final do contrato também que ele está recebendo uma cópia da vistoria e ele assina que está recebendo uma cópia da vistoria. E ele assina uma cópia da vistoria que fica com você também. Aqui você consegue documentar que ele tem uma cópia daquilo que estava no imóvel, das condições do imóvel. Por quê? Normalmente, os problemas que nós temos numa locação são questões do imóvel, que chuveiro queimado, parede que está tendo infiltração, essas coisinhas assim. Outro problema que nós temos é não pagamento de valores. Então, o que o corretor vai fiscalizar? Pagamentos de valores. A taxa de administração é justamente para isso, fiscalizar pagamento de valores e para fazer intermediação com o proprietário. Então, queimou o chuveiro, peraí, isso aqui é uma coisa sua. Não, mas é descarga elétrica, peraí, eu não posso resolver isso, eu vou falar com um proprietário. O proprietário que tem que resolver isso. Então, você vai fazer esta ponte entre as partes e a administração financeira e as cobranças financeiras também, né? Então, isso tem que ser um misto entre não tumultuar a locação e preservar os direitos do locatário. Você não pode também colocar um monte de coisa no contrato de locação, deixar um contrato extenso e acabar tumultuando a locação. Preserve os direitos do proprietário e facilite também a locação. Se você cria obstáculos para a locação, o que acontece? O imóvel vai ficar parado, e o imóvel parado não gera renda, não gera lucro. Então, facilite a locação, documente contratualmente tudo que tem que ser documentado e permita que o proprietário tenha um pouco de paz. Esse é o pior. E explica sempre para o proprietário que a locação é um risco. Por que é um risco? É um investimento. Todo investimento, ele gera um risco. Se eu tenho um imóvel alugado a R$1.000, ele ficou 1 ano alugado, mas o inquilino ficou sem pagar 1 mês de aluguel e detonou o imóvel que eu gastei mais R$1.000 para pintar, então tive um prejuízo de R$2.000, ainda tive um lucro de 10. É esta a conta que o proprietário tem que fazer. Se ele não quer fazer essa conta, temos um problema. Ele tem que entender que a locação é um risco.
E qualquer bonificação que é dada para o inquilino tem que também constar em contrato. Ó, eu vou deixar o inquilino aqui durante 12 meses pagando R$100 a menos. Ou vou dar uma carência de 3 meses. Coloque em contrato o que está sendo feito, o porquê está sendo feito. Ah, eu quero que ele tenha uma carência de 3 meses para consertar aqui a estrutura do imóvel. Coloque em contrato. Eu quero o inquilino ter uma carência de 3 meses de aluguel para que seja consertada a estrutura do imóvel. Por quê? Se futuramente ele vier falar de problemas estruturais, espera aí, você teve uma carência de 3 meses para consertar. Só se for uma coisa muito extraordinária ou que não havia sido feita. Mas é interessante documentar tudo isso no contrato e na vistoria, ok? Gente, temos algumas perguntas aqui, alguns casos práticos lançados pela TV Cresce. Vamos passar aqui a respondê-los. Primeiro, se o inquilino vai morar com mais pessoas, é interessante colocar o nome de todos no contrato? Veja, eu tenho duas situações. Primeira, o que me pesa mais? Tirar o cara rápido do imóvel ou tentar incluir alguém como devedor? Se eu quero incluir futuras pessoas como devedoras, é importante eu estar colocando o nome de todo mundo que está no contrato. Por quê? Eu vou entrar com despejo. Aquele locatário principal não está mais, mas estão aquelas outras pessoas, eu tenho a qualificação de todas elas. Ótimo! Elas vão ser devedoras como sublocatários. Agora, isso também é discutível, porque a sublocação é um contrato à parte. Eu já coloquei no contrato que elas vão morar lá, né? Mas aqui eu posso tentar transformar a dívida para eles. Agora, se eu só coloco aquela primeira pessoa que é dona do contrato e não coloco o inquilino, a pessoa que está morando, e quando eu for citar num eventual despejo, aquele inquilino não está mais no contrato, aqui eu tenho um flagrante de sublocação. Aqui eu tenho uma violação flagrante a uma cláusula contratual. Por quê? O contrato tem que prever que é proibida a sublocação. Quando essa situação acontece, o advogado pode pedir para o juiz uma liminar de desocupação, porque o imóvel está invadido. Isso é uma tática, às vezes, usada pelo advogado para tentar tirar aquela pessoa rápido do imóvel. Porém, você não vai saber quem é e não vai conseguir receber dela. Por isso que eu disse, o que te compensa, o que você quer? Incluir um devedor a mais ou tirar a pessoa rápido do imóvel? Coloque isso na balança que os dois têm o seu risco. Posso colocar uma cláusula na qual o inquilino deve respeitar o direito de vizinhança e multá-lo caso faça barulho? Pode não, deve. O contrato de locação ele deve ter uma cláusula dizendo que ele tem que respeitar todos os direitos de vizinhança. Ele não pode fazer barulho depois das 10 horas, ele não pode incomodar vizinho. Já pensou aquele inquilino que gosta de fazer festas toda madrugada? Vai receber multa, vai receber desocupação, vai receber um monte de reclamação. E como que você pode resolver? Multa o inquilino. Ah, mas não tem essa previsão contratual. Eu entendo que mesmo sem a previsão contratual, pode haver a multa, porque o contrato ele já diz que a pessoa tem que cumprir determinadas regras e qualquer violação de regras gera multa, mas coloca uma cláusula específica. Se você desrespeitar direitos de vizinhança, vai ter uma multa de metade de um aluguel, sendo proporcional até um eventual despejo. Isso é importante. E por último, um proprietário cismou com a pintura. Pensou aquele proprietário chato? Falou, tem uma pintura da marca tal e eu quero que o imóvel esteja com essa pintura. Inclusive, ele pode descrever no contrato que na entrega do imóvel ele deve ser pintado com determinada marca de tinta e de determinada qualidade. Se for de comum acordo das partes, pode estar no contrato. Veja, pode constar no contrato qualquer coisa que seja de acordo com as partes e não esteja infringindo qualquer legislação. Como o Código Civil não proíbe uma cláusula dessa, pode ser colocada no contrato. Se as partes quiserem colocar isso no contrato, beleza. Pode colocar uma cláusula dessa no contrato. O difícil é você achar o inquilino que aceite uma cláusula contratual desta. Mas tem louco para tudo, às vezes o cara quer aceitar também. Agora, você colocar uma cláusula dessa no contrato tem que ser acompanhada da vistoria. A marca da tinta, fotos com a maior qualidade possível de como que foi feito e a vistoria final tem que ser da mesma forma. Qual foi a marca da tinta usada e qual é a qualidade para fazer o comparativo, ok? Infelizmente, chegou ao final a segunda temporada do Locação em Foco. É uma pena, mas não chore, não se desespere, não se suicide, pelo amor de Deus, porque estaremos de volta na terceira temporada dentro de algum tempo. Então, não perca o foco e vamos focar nas locações.